sentir Ele nos envolvendo. Eramanai, Xarabassúria, Cantor, Emanácia. Vai sentindo Ele te envolver nesta hora. Todo mal, tudo que não provém de Ti, Senhor, em cada lar. Começa a fazer a limpeza agora. Todo demônio, tudo que não provém de Ti, que bata em retirada no nome de Jesus. Visita cada lar, cada família agora, Pai. Vai com a Tua presença. Vai com a Tua presença, Pai. Renova e fortalece os Teus filhos. No nome de Jesus. Amém. Aleluias, aleluias, aleluias. Já vai sentindo o renovo aí do Senhor. Aleluia, aleluia. Ele é maravilhoso, glória a Deus. Já deu para dar uma avivada. Sentir aí o renovo do nosso Senhor. E Ele vai falar contigo. Amém? Vamos entrar na presença dEle, no culto. Vamos falar, ouvir a voz do nosso Deus. A Alicinha está aqui para dar paz para vocês. Ouvir agora a Santa Palavra. Abra comigo, queridos, aí na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 6, versículo 11. Deus vai falar contigo nesta noite. Aleluias, aleluias, aleluias. Vai procurando aí, aleluia. Se você não está com a Bíblia, escute com atenção. Aleluia, Deus já está no meio de nós. E diz assim a palavra do Senhor. Presta atenção, vou estender um pouquinho mais no texto para você entender todo o manto aí, todo o mistério do Senhor nesta noite. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, porque todo ser vivente havia se corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei permanecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao Senhor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Amém? Aleluias, aleluias. Essa é a passagem, queridos, da construção da arca, né? Que Noé construiu porque veio o dilúvio sobre a terra. Mas o que o Senhor quer falar contigo nesta noite? No início desta palavra, queridos, aqui nós lemos onde o Senhor foi conversando com Noé e falou: esta terra está corrompida, esta terra está cheia de pecado, está cheia de sujeira. Deus estava triste, aleluias, com tudo o que estava acontecendo no mundo, aleluias, tantos pecados, tantas atrocidades, queridos. Deus estava triste e Deus ali se revoltou tanto com o povo que falou: vou mandar o dilúvio, aleluias,
vou destruir a própria criação que eu mesmo fiz. Aleluias, porque me entristeci muito. Deus nos tirou do pó da terra, queridos, mas soprou o fôlego de vida. E a palavra nos declara que Deus nos faz imagem e semelhança dele. Olha só como você é especial. Você não é qualquer um, mas você é imagem e semelhança do Senhor. Você é especial, você é uma joia rara, você é uma miniatura, aleluia, aleluias. Você traz a presença de Deus, nós somos a imagem e semelhança dele. Mas o homem se corrompeu, o homem se perdeu. E Deus fez o homem com tanto amor, mas ele acabou se corrompendo. E o que Deus quer falar conosco nesta noite, queridos? Que nós estamos enfrentando hoje o que foi visto lá atrás. Só que quando Deus renovou a aliança com Noé, Deus declarou, eu não vou mais ter esse tipo de atitude com o meu povo. Aleluias. Deus ali quando fez a aliança após a criação da arca, quando passou todo o dilúvio, Deus liberou essa palavra e falou, eu não vou mais ter esse tipo de atitude. Mas o diabo, queridos, continua atuando neste mundo. O diabo é o príncipe deste mundo. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, queridos. O mundo está no maligno. Aleluias, aleluias. Você pode estar vendo tantas coisas acontecendo, aleluias. Tantas atrocidades com as famílias. É filho matando pai, aleluias. É tantas coisas, é droga, é funk, os nossos jovens se perdendo. Aleluias, aleluias. É a política se levantando. É tantas situações contrárias, queridos, se levantando. Quando você liga a TV, quando você vê o noticiário, você fica assustado. Você começa a ficar com medo de sair na rua, aleluias. Porque o mal está crescendo. E muitos que não conhecem a palavra do Senhor declaram, Deus vai nos ajudar a vencer, nós vamos passar. Mas, aleluias, eu tenho uma triste notícia para te falar nesta noite, Harabassúria, Cantoremanai, e Deus já está falando conosco, Herebedei, Ramanácia, Tuish, Herebadácia, aleluia. A situação não vai melhorar, a situação vai piorar, queridos, aleluias. Você está vendo as coisas que estão acontecendo? Ou vem rios e destrói lá Rio Grande do Sul. Vem avião, cai, todo mundo morre. Vem balão, cai, todo mundo morre. Ou tantas atrocidades que nós não víamos, mas que está acontecendo, que está sendo cada vez pior. E agora, queridos, quando vem a morte, vem para muitos. Aleluia, está tendo morte, aleluias, no coletivo, e nós nos assustamos, e às vezes nós vemos até nesse meio, como lá no Rio Grande do Sul, quando veio aquela inundação daquelas águas, havia uma família que estava de mão dada, todos cristãos orando, mas morreram também, queridos. Então até os servos de Deus estão sendo alcançados nessas atrocidades. Só que há uma diferença, os servos de Deus, nós que servimos a Deus, nós não tememos a morte, aleluias, porque nós cremos que nós estamos aqui só de passagem, porque a nossa vida, nossa terra não é aqui, mas é nos lugares celestiais, junto com o Senhor, aleluias, aleluias. Mas Deus ali alertou a Noé, o mundo está em atrocidade, e muitos estão despertos, mas Deus te trouxe aqui nessa noite, é porque Deus quer te despertar. O mundo está terrível, o diabo está fazendo a festa, é homossexualismo, é tantas coisas, queridos, que estão aí sendo liberadas, querem liberar o aborto, aleluia, tantas coisas que vai contra a palavra de Deus, e até mesmo nós que conhecemos ao Senhor, estamos sendo proibidos de falar, aleluias, aleluias, e Deus falou ali, vou enviar o dilúvio, vou acabar com tudo. Só que, queridos, Deus deu uma estratégia para Noé. Deus olhou para a terra
e viu uma pessoa de Deus, uma pessoa santa, uma pessoa que buscava ao Senhor, e Deus teve misericórdia de Noé. Aleluias! E Deus olha nesta noite para mim e para a tua vida, e Deus quer encontrar esse homem, essa mulher de Deus. Por isso, não sei como você chegou aqui nesta noite, mas Deus já começa a falar para ti, começa a se posicionar na minha presença, começa a se guardar na minha presença, começa a fechar as brechas do pecado, começa a buscar santidade, volta para a igreja, se firma com o Senhor Jesus, fecha as brechas da tua vida, porque o diabo, querido, só tem acesso à nossa vida quando há a brecha do pecado. Você sabe o que é o pecado, você sabe porque o Espírito Santo fala contigo, aleluias. Então analise a tua vida nesta noite, veja qual que é a brecha que está para que o inimigo não entre e que não haja destruição, queridos. Deus ali deu uma estratégia para Noé. Deus ali falou, olha, como nós lemos, faze a arca de tábuas de cipreste, nela haverá compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deus foi dando toda a estratégia para Noé construir a arca. Deus não nos deixa sozinho, queridos. Deus não nos deixa confundido. Deus também vai te dar a estratégia na tua vida. Qual que é a tua dificuldade hoje? Qual que é o teu problema hoje? O que é aquilo que não está dando certo ainda? Começa a orar ao Senhor. Aleluias. Deus ali foi conversar com Noé. Aleluias. Hoje Deus não fala conosco assim, dessa forma. Aleluias. Mas Deus fala através do Espírito Santo. Então, se você já entregou sua vida para Jesus, aleluias, o Espírito Santo escolheu habitar dentro de você. Então começa a entrar no seu quarto de oração, começa a ter momento de conversa com o Senhor e peça para Ele, Deus, me dá a estratégia da minha empresa, me dá a estratégia de como ganhar a minha família para Ti, me dá a estratégia de como eu me fortalecer novamente na Tua obra. Se eu me esfriei, me dá a estratégia de como voltar para a Tua igreja. Aleluias, aleluias, me dá a estratégia de como educar meus filhos. Me dá estratégia nesta enfermidade de como eu vencê-la, porque o Senhor é o Deus da cura. Nesta noite Deus está falando de você buscar estratégia nele, buscar resposta nele, buscar a direção nele, porque Deus deu toda a estratégia para Noé. Aleluias. Noé ali somente seguiu, queridos, a voz de Deus. Noé criou uma arca forte, resistente. Porque, queridos, nós estamos em meio ao caos neste mundo. Cada vez mais as atrocidades crescem. Mas se você estiver como Noé, orando a Deus, buscando a estratégia de Deus, tenha certeza que você não estará confundido neste mundo. Que você vai vencer essas estratégias do diabo contra a tua vida. Você vai ter resposta de Deus e você vai vencer. Aleluias. Então nesta noite Deus está querendo te ensinar. Entra no teu secreto e busca as minhas respostas. Busca as minhas estratégias. Ah, pastora, a senhora falou que Deus me daria a resposta. Deus está te dando, queridos. Entra no teu secreto. Busca todo dia, que Deus vai te dar a estratégia de você vencer as dificuldades da tua vida. Aleluias. E ali, queridos, Noé entrou com a sua esposa, com seus filhos, e Deus ainda salvou um casal de cada animal. Agora você imagina, queridos, dentro daquela arca. Ela deveria ser imensa, mas mesmo sendo imensa, imagina você conviver com a tua família. E nós que temos animais, eu tenho aqui o Luke, quem nos acompanha no Instagram conhece nosso pincher aqui. Aleluias! Se já é difícil nós termos um animal, creio que as irmãs aí também têm seus bichinhos. Se às vezes dá trabalho um animal, imagine numa arca ter um casal de cada animal.
Imagine você ter que lidar com um casal de elefante, girafa, leão. Imagine o aperto, imagine o cheiro dos animais. Imagine quando todos fazem suas necessidades. Queridos, não foi fácil. Por mais que Noé olhasse para fora da arca e estivesse ali todos morrendo e ele agradecendo a Deus, também não foi fácil estar na arca, porque havia todas essas dificuldades. Aleluias, aleluias. E o que o Senhor nos ensina com isso, queridos? Que também não é fácil buscar a Deus, também não é fácil se posicionar a Deus, também não é fácil abrir mão do pecado, aleluias. Também não é fácil, aleluias, buscar a santidade. Porque o pecado, eu costumo dizer, quando eu ministro aqui na igreja, queridos, o pecado é algo bom, geralmente. Quem bebe, gosta de beber. Quem fuma, gosta de fumar. Quem se prostitui, gosta de se prostituir. Hoje, os adolescentes já têm sexo antes do casamento. Isto é um pecado de fornicação. Deus nos orienta a nos casarmos, queridos. É gostoso o pecado. Aleluia. Se drogar, quem se droga, quem rouba, pega um dinheirinho ali, se satisfaz naquele momento. O pecado é tentação porque é gostoso, queridos, aleluias. E quando você recebe as estratégias de Deus, a primeira coisa que Deus nos fala: abre mão do pecado. Não sei porque Deus está falando isso nesta noite, está focando isso sobre as nossas vidas, mas creio que Deus está falando com vidas nesta noite. Aleluias. Abre mão daquilo que não é do agrado do Senhor. É difícil estar na igreja, meu pastor é difícil, minha pastora é difícil, os irmãos são difíceis. Às vezes a gente escuta: nossa, mas tem tanto irmão que está na igreja, mas que é difícil. É a mesma coisa, queridos. Noé ali com os animais era difícil, mas era melhor estar dentro da arca do que morrer no dilúvio. Talvez é difícil você conviver na igreja com os teus irmãos, porque nós somos seres humanos. Eu também tenho meu dia que eu estou triste, que eu estou brava, que eu me estresso, mas só, queridos, nós temos um princípio que Deus nos dá, que é amar ao próximo, que é respeitar. Nós desenvolvemos frutos dentro de nós, que é o domínio próprio, que é a mansidão. Então, às vezes, aquele irmão, queridos, que está te irritando, ele está no processo de aprender e você pode ajudar ele. Deus vai fazer uma obra. E no dia da dificuldade, queridos, nós vemos que às vezes os nossos irmãos da igreja são mais família do que a nossa própria família. Aleluias! Aleluias! Então não tenha medo. Não tenha medo de abrir mão do mal, do pecado, daquilo que te escraviza. Não tenha medo de estar no ministério firme e forte com seu pastor, com seus irmãos em Cristo. Porque o Senhor nos ensina: ide levai o evangelho a toda criatura. Jesus quer te trazer para perto, Jesus quer te ensinar, Jesus quer te dar uma casa do teu Pai para você se fortalecer, para você estar ligado no corpo de Cristo. Porque quando nós estamos ligados no corpo de Cristo, nós somos fortes. Nós temos proteção de Deus. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Você tem um pastor, uma pastora para cuidar da tua vida, te ajudar, te orientar. Aleluias! E todo esse processo, queridos, Noé passou ali, ele soube entender os animais, ele soube compreender a sua família, eles prosseguiram ali naquela arca. E no final daquela arca, queridos, houve uma terra seca. Houve um lugar de descanso, houve um lugar de paz, mesmo ainda neste mundo. E Deus fala para ti nesta noite: não sei qual é a tua dificuldade, qual é o teu problema, mas se você entrar no teu secreto, se você buscar a resposta e a estratégia de Deus, ainda neste mundo, como estava lá no tempo de Noé,
Neste mundo que nós estamos vivendo, cheio de maldade, cheio de ruindade, cheio de atrocidade, onde o diabo está fazendo a festa para destruir principalmente as famílias, destruir os casamentos, destruir a infância das nossas crianças através da internet, das redes sociais, aleluias, entrando na mente dos nossos pequenos, aleluias. Se você buscar a direção de Deus, a estratégia do Senhor, ainda aqui nesta terra, você encontrará a terra seca. Você encontrará um lugar de paz. Aleluias, aleluias, aleluias. Quando a arca parou, que Noé viu a terra seca, que desceram os animais, que desceu Noé e toda a sua casa e toda a sua família. Aleluias. Ali Deus liberou o arco da aliança, que nós conhecemos como arco-íris, né? Quando nós vemos o arco-íris, que coisa linda o arco-íris no céu. Esses dias chuvosos, está meio difícil aqui para São Paulo, mas as irmãs aí que moram mais no interior, como a Maria, que está sempre aqui, que mora em Sorocaba, queridos, deve ver mais o arco-íris, ela sempre posta pôr do sol. Aleluias, é coisa linda demais. E isso representa a aliança de Deus com o homem. Então saiba que Deus tem uma aliança contigo. E que se ainda nesse mundo você perseverar, você estar na presença do Senhor, buscando a estratégia, buscando a direção, buscando os caminhos, Deus vai te dar um local de bênção ainda neste mundo. Você será guardado e protegido. Você estará guardado nas mãos do Senhor. Ele guardará a tua casa e a tua família. E ainda nesta terra, você vai se alegrar e viver grandes coisas em Deus. Amém? Olha, Maria aí, é verdade, veio bastante, né, Maria? Arco-íris, oh, glória a Deus. Amém, queridos? Então, nesta noite, entra no secreto do Senhor. Entra dentro da sua arca, entra dentro do seu barco, entra aí no seu quarto de oração, fala com Ele. Oração, queridos, nós entregamos para Ele, mas às vezes a gente fica ansioso e não escuta Ele responder, por isso que as coisas travam na nossa vida e dão errado. Mas entrega a tua oração e fica esperando a resposta, porque Deus vai te dar a resposta e você será abençoado. E não ligue se você estiver só. Nossa, pastora, muitos me abandonaram, muitos não estão entendendo esse meu processo de eu voltar para Cristo, de eu me fortalecer em Deus, de eu voltar para a igreja. Muitos estão se afastando de mim, me desprezando. Mas saiba, queridos, que Deus não falou com a multidão. Deus nem sequer falou com a família de Noé. Deus falou apenas com Noé. E Noé teve coragem para seguir a estratégia de Deus e vencer. Então, às vezes você pode estar só, se sentir sozinho, fraco e abatido. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer, Noé também estava assim, mas Deus falou com ele. Então, se você está assim, receba esta palavra nesta noite, porque Deus está falando contigo. Meu filho, minha filha amada, eu estou contigo. Vou te dar estratégia, e seja qual for o plano do diabo contra a tua vida, cai por terra nesta noite, em nome de Jesus, e você vai testemunhar as boas novas de Cristo. Amém? Queridos, eu já estou há mais de 20 anos servindo ao Senhor Jesus, e eu queria que fosse há mais tempo, como a minha filha que já nasceu no berço cristão. Porque, queridos, quando eu me entreguei verdadeiramente para Cristo, a minha vida foi só de bênçãos. Tem luta? Tem, queridos, mas a gente ligado em Deus, a gente vence. Então, viva isto cada vez mais perto do Senhor, porque Ele vai te dar uma vida abençoada ainda nesta terra. E Ele tem uma promessa ainda maior para a tua vida, que é a tua salvação.
Aqui nós teremos batalha, mas Deus tem um local de descanso junto com Ele, mas será para apenas aqueles que vencerem dia após dia. A salvação é ganha força. Então lute nesta terra, porque Deus tem um local de paz, de alegria, onde as ruas são de ouro, onde terá alimento, onde não terá enfermidade, e nós estaremos todos lá em o nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, queridos, receba essa palavra, saia daqui como Noé, fortalecido com estratégia, crendo no milagre de Deus. Aleluias, aleluias. Amém, é verdade, Maria. Glória a Deus que a palavra te fortaleceu. É isso aí, fica firme e forte, queridos. Se alguém precisar de algum pedido de oração, manda em particular. Nós temos aqui um grupo de intercessão. Amém? Estaremos orando aí pelo teu projeto, pela tua causa. Seja bem-vindo, vem conhecer nossa igreja. Nós estamos aqui em Guarulhos, próximo ao Monte Cocaia. Fica firme com o Senhor. Jesus te abençoe nesta noite. Amém? Fiquem todos na paz, queridos. Vou estar encerrando aqui a live. E Jesus te abençoe. Obrigado pela companhia e presença de todos. Amamos vocês. Amém?